Às vezes, o destino gosta de brincar com as probabilidades, e quando ele decide agir, nenhuma lógica ou planejamento é capaz de impedir que duas vidas tão diferentes colidam de forma inesperada. Foi assim que a história de Leila começou a ser escrita. Ela era uma camareira como tantas outras, invisível aos olhos da maioria que passava apressada pelos corredores impecáveis daquele hotel 5 estrelas. Mas, diferente de muitas, Leila carregava uma vontade silenciosa de mudar sua realidade. Trabalhava durante o dia limpando quartos de luxo e à noite mergulhava nos livros. Estudava enfermagem e sonhava em um futuro diferente, onde pudesse cuidar de pessoas, ter estabilidade e, quem sabe, uma família feliz. O cansaço era inevitável. Vários dias sem dormir direito, pressão no trabalho, preocupações com a mãe doente, um salário que mal dava para pagar as mensalidades da faculdade. E ainda assim, ela continuava. Naquela manhã, Leila havia acordado mais cedo do que de costume. Uma hóspede importante deixaria o hotel e o gerente havia exigido que o quarto estivesse impecável. Após horas de trabalho intenso, Leila terminou de arrumar a suíte presidencial e decidiu sentar-se por um minuto na ponta da cama. Só precisava fechar os olhos por alguns segundos. Mas esses segundos se transformaram em um sono profundo, involuntário, silencioso. O que ela não sabia, e jamais poderia prever, era que aquele quarto receberia uma visita muito especial naquela manhã. O próprio Maurício de Sá, CEO da rede internacional de hotéis. Jovem, bilionário, conhecido por seu temperamento exigente e perfeccionista. Ele jamais aceitava falhas. E ao entrar naquela suíte, viu algo que o paralisou. Uma camareira dormindo profundamente, com o uniforme impecável, os cabelos soltos e o rosto iluminado pela luz do sol da manhã. Em vez de explodir de raiva, algo aconteceu com Maurício naquele instante. Um sentimento que ele não conhecia, ou que talvez tivesse esquecido como era. Aquela imagem o marcou. O coração, que vivia blindado por reuniões e cifras, de repente bateu diferente. O que fazer quando um momento improvável une duas pessoas de mundos completamente diferentes? É sobre isso que vamos falar hoje. Leila nasceu na periferia de Campinas, em uma comunidade onde os sons da cidade se misturam ao barulho dos ônibus lotados e das sirenes de ambulância durante a madrugada. Filha de uma costureira e de um pai que abandonou a família quando ela tinha apenas 7 anos, aprendeu desde cedo o que significava sobreviver. Aos 16, começou a trabalhar como jovem aprendiz em um pequeno hotel no centro. Era ali que ela descobria sua paixão por servir, por ver os ambientes limpos, organizados, por proporcionar conforto a desconhecidos, mas seu sonho mesmo era outro: ser enfermeira, cuidar, ajudar. Leila tinha vocação, tinha empatia, tinha alma, só não tinha tempo. Estudava à noite em uma faculdade comunitária e trabalhava durante o dia. Dormia pouco, comia mal e ainda assim se levantava todas as manhãs com dignidade. Enquanto isso, do outro lado do mundo, em Nova York, Maurício de Sá fechava mais um contrato milionário com investidores do setor hoteleiro. Ele tinha 34 anos, um MBA em Harvard, um império herdado parcialmente do pai, que construiu os primeiros hotéis da rede Majestic Diamond nos anos 80, e uma imagem pública que misturava poder, mistério e arrogância. Nunca havia se apaixonado. Não confiava em ninguém. Acreditava que o amor era apenas um conceito vendável em campanhas publicitárias, algo idealizado, fraco, manipulável. Para Maurício, o controle era tudo. Ele decidiu, sem avisar ninguém, visitar pessoalmente o hotel em Campinas, um dos primeiros estabelecimentos da marca no Brasil, para uma vistoria surpresa. A rede havia recebido uma série de reclamações e ele queria entender pessoalmente o que estava acontecendo. Não contou nem para a diretoria.
pegou seu jatinho e desceu no aeroporto de Viracopos, com apenas 2 seguranças e sua fiel assistente, Roberta, que conhecia todos os seus hábitos, inclusive sua intolerância ao fracasso. Naquela mesma manhã, Leila acordou atrasada. A mãe havia passado mal durante a noite e ela não conseguiu descansar direito. Mesmo assim, vestiu seu uniforme azul claro, amarrou o cabelo num coque apressado, engoliu um pão seco e correu para o ponto de ônibus. Chegou ao hotel poucos minutos antes de ser advertida pelo gerente, que já estava com a lista de tarefas do dia em mãos. Leila, hoje você vai limpar a suíte imperial. Vai ter hóspede saindo e quero que aquilo esteja brilhando. Entendeu? Ela assentiu. Respirou fundo. Pegou os produtos de limpeza, os lençóis, as toalhas. Subiu para o 11º andar. Era o andar onde o luxo tocava o exagero. Aquela suíte era reservada para grandes executivos, artistas, diplomatas. Já tinham passado príncipes e ministros por ali. Leila, mesmo cansada, conhecia cada detalhe do protocolo. O quarto estava um caos. O último hóspede deixara tudo bagunçado, e Leila levou quase 2 horas para deixar tudo impecável. Quando terminou, limpou o suor da testa e sentou-se por 1 segundo na beirada da cama. Olhou para o teto, respirou, fechou os olhos por apenas alguns segundos e adormeceu. Maurício entrou no hotel discretamente. Enquanto os gerentes se agitavam tentando disfarçar a surpresa, ele foi direto ao 11º andar. Queria ver a suíte com seus próprios olhos antes de conversar com a equipe. Estava prestes a abrir a porta quando notou que ela estava apenas encostada. Algo que o irritava profundamente. Segurança era a prioridade máxima. Entrou e parou. Lá estava ela, deitada, como se o tempo tivesse parado. A luz da manhã entrava em feixes suaves pela janela. Os lençóis estavam perfeitos, exceto pelo leve afundamento causado pelo corpo de Leila. Ela dormia profundamente, com uma expressão de exaustão e serenidade misturadas. Maurício não conseguia falar. Algo dentro dele o impediu de fazer qualquer escândalo. Senhor, Roberta sussurrou atrás dele ao perceber a cena. Shhh! Ele respondeu, sem tirar os olhos dela. Quem é ela? Roberta consultou o tablet. Leila, camareira. Está aqui há 2 anos. Boa funcionária, pelo que consta nos registros. Maurício ficou em silêncio. Aquilo não era profissional, não era aceitável, mas, ao mesmo tempo, havia algo naquela imagem que ele não conseguia ignorar. Ela não parecia alguém preguiçosa. Parecia exausta e linda, como uma personagem de filme francês caída acidentalmente num cenário que não era o dela. Ele se aproximou, quase sem fazer barulho. Observou os dedos da moça, ainda levemente manchados de produto de limpeza. O crachá pendia do bolso do uniforme. Ela era real. Leila acordou com um leve susto, sentindo a presença. Arregalou os olhos e deu de cara com ele. Alto, de terno impecável, olhando para ela como quem olha para algo que não se pode entender. Me desculpe, eu só sentei por um momento e... Ela tentou se explicar, mas as palavras se embolaram. Maurício não respondeu imediatamente. Apenas fitou-a por um instante e depois falou com voz baixa. Você sabe quem eu sou? Ela assentiu, pálida. Isso aqui é uma violação grave do protocolo, disse olhando ao redor. Mas eu quero saber por que você dormiu. Leila hesitou, mas respondeu com sinceridade nos olhos. Eu estudo à noite. E hoje minha mãe passou mal. Eu só queria sentar 1 minuto antes de descer. Maurício olhou para Roberta, depois para o relógio. Tire o restante do dia de folga, disse, com um tom que não admitia réplica. E amanhã, me encontre no café do hotel, às 10 horas. Leila ficou imóvel, atônita. Ele se virou e saiu. Roberta o seguiu. E o silêncio que ficou no quarto foi tão intenso quanto o impacto daquele encontro.
Leila não sabia o que pensar. Seria demitida? Aquilo era uma armadilha? Ou havia algo mais por trás daquele convite? E Maurício? Por que ele, que sempre foi tão inflexível, havia reagido com tamanha curiosidade? Maurício não voltou ao trabalho naquele dia. Passou horas em silêncio dentro da suíte executiva onde estava hospedado. Pediu para não ser incomodado. Dispensou ligações, cancelou reuniões. Roberta, sua assistente, estranhou. Em 7 anos ao lado dele, nunca o tinha visto assim. Tão distraído, tão distante, tão humano. Ele se lembrava da imagem com nitidez. Leila dormindo, vulnerável, exausta, linda. Mas por que aquilo o tocava? Era difícil para Maurício entender emoções. Sua infância tinha sido marcada por exigências e cobranças. Filho único de um empresário severo, aprendeu cedo que amor não vinha com abraços ou palavras doces, vinha com resultados. Tinha apenas 8 anos quando ouviu o pai dizer para sua mãe: "Não trate ele como um fraco, não elogie. Homens que se acham especiais não vencem." E ele acreditou. Passou a vida competindo, primeiro com os colegas, depois com o mundo. Empilhou diplomas, contratos, ações e conquistas. Mas nunca se permitiu vulnerabilidades, nunca se apaixonou. Não porque não fosse capaz, mas porque não se dava o direito. Aos 22 anos, amou uma mulher, Clara, uma artista. Ela o via como um homem que escondia feridas atrás de uma fachada de controle. Ela quis curá-lo, quis amá-lo. Mas Maurício a afastou. Disse que não tinha tempo, disse que amar era fraqueza. Clara foi embora. E poucos meses depois, morreu num acidente de carro sozinha. Ele nunca mais falou sobre ela. Nunca mais amou. Na manhã seguinte, Leila estava sentada no refeitório dos funcionários, nervosa. Mal conseguia engolir o café. Havia dormido pouco, ansiosa, tentando entender o que queria aquele homem. Um CEO não convida uma camareira para um café da manhã sem motivo. Será que ela estava prestes a ser punida? Ou pior, testada? As colegas comentavam. Todos sabiam da visita surpresa do dono do hotel. Havia rumores, boatos. Uma delas chegou a dizer: "Ele deve ter ficado com pena. Ou talvez esteja tentando te seduzir. Homens assim gostam de brincar com gente como a gente." Leila engoliu em seco. Não queria acreditar naquilo. Às 9h55, subiu para o restaurante. Estava nervosa. Tinha passado batom e ajeitado o coque. Quando o viu, sentado à mesa mais reservada do salão, com um jornal dobrado ao lado do prato e uma xícara de café intocada, seu coração acelerou. Ele se levantou ao vê-la e indicou o lugar à sua frente. Leila sentou-se, em silêncio. "Obrigado por ter vindo", disse ele com um tom cordial, quase gentil. "Antes de mais nada, quero que saiba que não está sendo punida, nem está prestes a ser demitida." Ela respirou aliviada. "Mas preciso entender. Por que você estuda à noite, trabalha o dia inteiro e ainda assim não deixa a suíte menos que impecável?" Leila sorriu, tímida. "Porque eu quero ser alguém. Quero ser enfermeira. Não posso desistir, mesmo quando estou cansada." Maurício a olhou por um tempo. Longo. Parecia procurar algo dentro dela. "Você acredita no amor?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela hesitou. "Sim, acredito. Não no amor de filme, de novela, mas no amor que cuida, que é presença. O amor que minha mãe teve por mim, mesmo quando não tinha o que comer. Esse amor, sim." Maurício apoiou os cotovelos na mesa, respirou fundo. "Você é diferente." Ela franziu a testa. "E você? Acredita no amor?" Ele desviou o olhar. Sorriu com ironia. "Acredito que o amor é um luxo, algo que só pode ser vivido por quem não tem que pensar em como vai pagar o aluguel." Leila sentiu uma pontada no peito. "Com todo respeito, acho que o senhor está enganado. O amor verdadeiro, esse que constrói e sustenta a gente, ele nasce na dificuldade.
Quando tudo vai bem, qualquer um ama, mas é na luta que a gente vê quem está com a gente de verdade. Maurício ficou em silêncio. Nos dias que se seguiram, ele começou a aparecer com mais frequência no restaurante. Às vezes, fingia que estava lá por acaso. Outras, chamava Leila para conversar sobre melhorias operacionais do hotel. Mas a verdade era que ele estava intrigado. Como alguém com tão pouco conseguia manter tamanha esperança? Como ela ainda acreditava no bem, na mudança, no amor? Maurício começou a observá-la. Viu como tratava os colegas, como ajudava sem ser chamada, como cuidava dos detalhes. Começou a perceber a solidão que carregava e, ao mesmo tempo, a luz que transmitia. Ele passou a ter insônia. Começou a questionar a si mesmo. E se aquela mulher fosse a única pessoa capaz de quebrar a muralha que ele mesmo havia construído? Naquela noite, no terraço do hotel, Leila e Maurício se encontraram por acaso. O céu estava limpo e ela estava ali para respirar após mais um dia intenso. Ele apareceu com as mãos nos bolsos e se aproximou lentamente. Você parece sempre estar fugindo de algo, ela disse, olhando para as estrelas. E você parece sempre estar enfrentando algo, ele respondeu. Ela sorriu. Talvez por isso a gente se encontrou. O que foge e o que enfrenta, às vezes caminham juntos. Os olhos de Maurício se fixaram nos dela. O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo som distante do trânsito e do vento. Naquele instante, não havia mais CEO e camareira. Havia dois seres humanos tentando entender por que estavam ali. Porque entre bilhões de pessoas no mundo, os dois se encontraram justamente naquela suíte. Dizem que onde existe luz, a sombra se move para apagar. Leila e Maurício, dois mundos que jamais deveriam se cruzar, agora caminhavam na tênue linha entre o possível e o proibido. Mas cada passo em direção ao amor era também um passo rumo ao abismo da exposição. A notícia de que Leila e o CEO da rede hoteleira andavam próximos demais não demorou a se espalhar. No começo, eram apenas olhares curiosos e cochichos abafados pelos corredores. Mas bastou um beijo escondido no jardim do hotel para acender o pavio da fofoca institucional. Renata, a gerente de governança, veterana, calculista, ambiciosa, observava tudo com olhos de águia. Não suportava ver alguém como Leila, jovem, pobre e sem pedigree corporativo, ser notada por alguém como Maurício. Sentia como se tudo o que ela havia construído com esforço pudesse ser destruído por um simples deslize romântico. Ela então agiu com a frieza de quem aprendeu a manipular o sistema. Usou seu prestígio, sua rede de contatos e sua língua afiada para plantar a dúvida onde mais doía, no alto escalão da rede. Temos uma funcionária envolvida com o CEO, disse informalmente a um dos supervisores. E isso pode comprometer a reputação da empresa. Dias depois, uma denúncia anônima foi protocolada na Central de Ética e Compliance da companhia. Leila, por sua vez, vivia um misto de encantamento e medo. Maurício estava diferente, mais humano, mais próximo. Ele fazia questão de vê-la, de escutá-la, de entender sua história. Não eram só encontros românticos, havia conversas reais sobre futuro, sonhos, passado, angústias. Ela chegou a contar sobre o pai que nunca conheceu, sobre a mãe que criava 3 filhos com o salário de costureira. Sobre as noites sem dormir, estudando inglês, limpando corredores escuros e sorrindo mesmo cansada. Você me faz lembrar de coisas que eu esqueci que existiam em mim, confessou Maurício uma noite, à sombra da fonte iluminada nos jardins do hotel. Leila sentia o chão desaparecer sob seus pés. Como uma flor que brota em solo seco, o amor nascia onde não era esperado. Mas o medo também florescia. Um medo que ela não sabia nomear. Certa manhã, Leila foi chamada pela equipe de RH. O tom era cordial, mas o conteúdo era uma bomba. Leila,
Fomos informados de que você pode estar envolvida em um relacionamento afetivo com o diretor executivo. Não estamos aqui para julgar, mas precisamos investigar. Você sabe como essas situações são sensíveis? Ela sentiu o sangue sumir do rosto. Eu não fiz nada errado, disse trêmula. Nós entendemos, mas é importante que tudo seja apurado. Será necessário um afastamento temporário para análise da conduta. Leila saiu da sala zonza. Era como se o chão tivesse se aberto. Um relacionamento real, verdadeiro, estava prestes a ser engolido por regras, julgamentos e preconceitos. No corredor, encontrou Maurício. Eles me afastaram, disse com a voz embargada. Estão dizendo que é por precaução, mas é porque você é o CEO e eu sou só a camareira. Ele segurou seu rosto entre as mãos, tentando controlar a fúria. Isso não vai ficar assim. Vai sim, respondeu Leila se afastando. Porque o mundo é assim. Eu sou a errada. Eu sou a que se deitou com o chefe. Eu sou a ambiciosa. Ninguém quer saber da verdade. Maurício respirou fundo. Então vamos contar a verdade, juntos. Ela o olhou. E se eles não acreditarem? Eu não me importo com o que eles acreditam. Eu me importo com você. Naquela mesma tarde, Maurício tomou uma decisão que chocou os membros do conselho. Pediu afastamento temporário da presidência do grupo hoteleiro. Fez isso não como uma estratégia jurídica, mas como gesto de integridade. Disse que não aceitaria que Leila fosse punida sozinha, ou que o relacionamento fosse tratado como escândalo. A imprensa descobriu. Em poucos dias, o nome de Leila estava em blogs de fofoca, manchetes discretas e nas entrelinhas de relatórios internos. Não diziam abertamente, mas todos sabiam. A camareira que encantou o CEO. E foi aí que o mundo virou as costas. Leila passou a ser ignorada pelos colegas. Os sorrisos sumiram. As conversas cessaram. No refeitório, o silêncio era sepulcral quando ela entrava. O julgamento era mudo, mas pesado. Alguns a chamavam de espertinha. Outros apenas desviavam o olhar. Renata assistia a tudo com satisfação disfarçada. A teia que ela havia tecido estava funcionando. Leila pensou em ir embora, em desistir de tudo. Mas naquela noite, sozinha no pequeno quarto de pensão que alugava, sentou-se na beirada da cama e refletiu. Pensou em sua infância, no uniforme de faxineira da mãe, nas horas estudando até os olhos arderem. Pensou em todas as vezes que disseram que ela não era suficiente. E então lembrou do jeito como Maurício a olhava, não com piedade, mas com admiração. Ela não podia deixar que a transformassem em vilã da própria história. No dia seguinte, se apresentou ao setor jurídico da empresa para dar seu depoimento oficial. Cabeça erguida, voz firme, e disse: sim, eu me envolvi com o CEO, mas isso não foi jogo, nem manipulação, foi amor. E se essa empresa quer punir alguém por amar, que comece punindo quem construiu um mundo onde isso ainda é um erro. Pode parecer algo de outro mundo, mas histórias assim acontecem todos os dias, especialmente em culturas onde a honra e a família têm um peso imenso, onde a estrutura social é desenhada para manter cada um em seu devido lugar. Quando alguém, como Leila, ousa cruzar essa linha invisível, o sistema responde com frieza. Não com tapas ou gritos, mas com isolamento, retaliação e desprezo institucional. Leila agora era vista como uma ameaça. A mulher que ousou ser amada por um CEO. A mulher que de repente deixou de ser invisível. E por isso passou a incomodar. Maurício, agora afastado do cargo, ainda tentava entender a extensão das forças que se voltaram contra ele. O Conselho Administrativo da rede hoteleira, formado por homens e mulheres que jamais haviam sequer arrumado a própria cama em um hotel, o convocou para uma reunião confidencial. O senhor entende que está comprometendo a imagem da empresa? Ele respirou fundo e respondeu com firmeza. O que compromete a imagem da empresa é a hipocrisia.
O fato de que um CEO não pode se apaixonar por uma camareira sem que isso seja tratado como escândalo. Se amar alguém que trabalha honestamente é um problema, então o problema não sou eu, mas a diretoria não queria ouvir argumentos emocionais. Queriam números, queriam segurança, queriam que ele voltasse atrás e publicasse uma nota protocolar, afirmando que o relacionamento havia terminado por diferenças de valores. Maurício recusou. Pela primeira vez, ele não estava disposto a fazer o jogo do poder. Enquanto isso, Leila enfrentava outro tipo de tormenta. Com o afastamento de Maurício, ela perdeu o apoio informal que ainda sustentava seu ambiente de trabalho. Sem explicações, seu horário foi cortado. Foi transferida para funções mais pesadas. Passou a ser ignorada pelas colegas e tratada com frieza por superiores. Ela não reclamava. Só fazia seu trabalho, mesmo que em silêncio, mesmo que com lágrimas nos olhos. Mas quando o salário atrasou pela terceira vez, entendeu o recado. Queriam que ela pedisse demissão, que desaparecesse por conta própria. E quando começou a procurar outro emprego, descobriu que seu nome já circulava nos bastidores da hotelaria. "Ah, você é a funcionária do escândalo?" perguntou uma gerente, olhando para ela com um meio sorriso. "Escândalo?" respondeu Leila. "A camareira que seduziu o CEO. Essa é você, né?" Leila saiu dali com os olhos marejados e a garganta fechada. Nos dias seguintes, sua rotina se tornou sufocante. Estudar à noite, trabalhar em silêncio e carregar nos ombros o peso de um julgamento que vinha de todos os lados. E pela primeira vez, ela pensou em desistir. Não do amor, mas da luta. Maurício também sentia o peso da perseguição. Descobriu que Renata, a gerente que havia feito a denúncia, fora promovida a diretora regional. Uma recompensa velada por sua lealdade ao sistema. Era o jogo da sobrevivência. Quem denunciava, subia. Quem amava, caía. Então ele tomou uma decisão. Convocaria uma coletiva de imprensa. A empresa tentou o impedir, mas ele já não respondia a ela. Estava fora oficialmente. Na frente das câmeras, falou com sinceridade e dor. "A mulher com quem me envolvi não é apenas camareira. Ela é uma mulher que estuda, que trabalha, que enfrenta jornadas triplas para sobreviver. Se amar alguém assim é motivo de escândalo, então o problema não está no amor, mas na forma como olhamos para quem serve café e arruma camas. O que me envergonha hoje não é meu relacionamento, mas os anos em que vivi cercado por muros que me faziam pensar que pessoas como ela estavam abaixo de mim." O vídeo viralizou. Milhões de visualizações, uma chuva de comentários, gente simples aplaudindo a coragem, mas também críticos, acusando-o de querer autopromoção. Leila assistiu ao vídeo em silêncio. Sentiu um aperto no peito. Era verdade tudo o que ele disse. Mas aquilo não mudava sua realidade imediata. Aluguel atrasado, contas acumuladas, portas fechadas. Num dia particularmente difícil, ela ouviu da proprietária do apartamento que morava: "Ou você paga até sexta, ou vai ter que sair, Leila. Eu não posso mais esperar." Foi nessa noite que ela começou a empacotar algumas coisas. Livros, roupas, cadernos de estudo. Cada objeto que colocava na mala parecia lhe arrancar um pedaço da alma. Ela não avisou Maurício, não queria que ele resolvesse por ela. Queria provar a si mesma que conseguiria enfrentar aquilo. Mas antes de partir, decidiu fazer algo simbólico. Foi até a suíte onde tudo começou, o mesmo quarto onde havia adormecido por exaustão semanas atrás. Queria olhar aquele lugar uma última vez, não como símbolo de um erro, mas como lembrança de onde sua vida mudara. No corredor, foi barrada por uma nova gerente. "Funcionários não têm acesso a essas áreas hoje, Leila." "Eu não sou mais funcionária", respondeu. "Então, mais um motivo para se retirar." Leila abaixou os olhos e saiu. Não valia a pena discutir, não naquele momento. No dia seguinte, recebeu um e-mail. Um convite. Era de Maurício.
Vamos construir algo nosso, do zero, um projeto de verdade, onde todos serão tratados com dignidade. Ela foi ao encontro. Ele apresentou a ideia. Um hotel pequeno, com gestão horizontal, salários justos e treinamentos educacionais para todos os funcionários. Você vai ser sócia, disse ele. Leila pensou, respirou fundo e respondeu: não quero ser sócia de algo que carrega seu nome. Quero ser autora da minha história. Quero continuar estudando. Quero fazer minha faculdade. Quero meu diploma. E se for para construir algo juntos, tem que ser de igual para igual. Não quero que você me salve. Quero caminhar ao seu lado, não atrás de você. Maurício ficou em silêncio por alguns segundos. E então sorriu com sinceridade. É por isso que eu te amo. Essa parte da história é um espelho da nossa sociedade. Mostra como o amor verdadeiro, quando nasce entre mundos diferentes, é visto como transgressão. Leila não foi punida por ter feito algo errado. Foi punida por ter ousado existir fora do papel que o mundo queria para ela. E Maurício, por fim, aprendeu que o poder verdadeiro não está nos títulos, mas na coragem de abandonar o privilégio para viver a verdade. A vida não volta ao normal depois que se desafia o sistema. Ela se transforma. Leila não retornou ao hotel, e Maurício não voltou a ser o CEO da rede internacional. Mas algo mais poderoso nasceu desse abalo sísmico silencioso. Eles se tornaram versões mais verdadeiras de si mesmos. Com o dinheiro que ainda tinha e com o apoio de um investidor que admirava sua coragem, Maurício abriu um pequeno hotel em um bairro histórico da cidade. Nada luxuoso, mas cada detalhe tinha propósito. Ali, os funcionários não usavam crachá com cargo. Todos eram tratados como membros de uma equipe horizontal. A faxineira era chamada para opinar no design dos quartos. O recepcionista para avaliar planos de marketing. Leila, por sua vez, não quis parar de estudar. Continuou trabalhando meio período no novo hotel, mas à noite mergulhava nos livros de psicologia e sociologia. Queria entender as estruturas invisíveis que movem o mundo e afetam a vida de pessoas como ela. Eu não quero só vencer na vida. Quero entender o que faz tantas outras pessoas nunca sequer terem a chance de tentar, dizia a uma colega de faculdade. E foi aí que seu verdadeiro propósito começou a emergir. Certo dia, um grupo de jovens da periferia foi visitar o hotel como parte de um projeto educacional. Leila os guiou pelo local, mostrando cada cantinho, cada decisão pensada com justiça. Aqui ninguém manda em ninguém, disse. A gente constrói tudo junto, e qualquer um de vocês pode fazer isso também. Mas primeiro, vocês precisam acreditar que têm o direito de sonhar. Um dos meninos a olhou com olhos brilhando. Você era camareira, né? Como chegou até aqui? Ela sorriu com delicadeza. Dormindo no lugar certo na hora errada, brincou. E depois acordando para a realidade e decidindo lutar. Enquanto isso, o antigo hotel continuava operando. Luxuoso, sim, mas com uma sombra pairando sobre ele. Boatos sobre abusos internos, escândalos abafados e desigualdades gritantes começaram a circular. Renata, agora diretora regional, dava entrevistas sobre meritocracia e padrões de excelência, mas sua fala soava vazia, porque agora existia um contraste. Agora havia um outro modelo, pequeno, mas real, que mostrava que era possível fazer diferente. E aos poucos, jornalistas começaram a visitar o hotel de Maurício e Leila. O projeto chamou a atenção de universidades, de documentaristas, até de ONGs internacionais. Mas eles recusaram todos os convites para transformar o lugar em vitrine. Não queriam fama, queriam que aquilo fosse uma semente. O que importa é que cada funcionário aqui saiba que é visto, ouvido e valorizado, dizia Maurício. A relação dos dois passou por provações. Houve discussões. Houve silêncio. Houve noites difíceis.
A diferença de mundos entre eles não desapareceu. Ela continuava sentindo às vezes o desconforto de se mover em círculos que antes não conhecia. Ele, por sua vez, carregava cicatrizes do sistema que havia defendido por tanto tempo. Mas havia algo entre eles que nenhuma diferença conseguia apagar: a verdade. E a verdade os mantinha juntos. Certo dia, sentados no jardim do hotel, Maurício disse: "Eu queria ter te conhecido antes de me tornar tudo aquilo que eu precisei desconstruir." Ela respondeu, olhando para o céu: "E eu queria ter acreditado antes que alguém como você poderia me amar de verdade." Mas talvez a gente tenha se encontrado no exato momento em que ambos estavam prontos. Alguns anos se passaram. Leila formou-se com honras. Defendeu uma monografia sobre as fronteiras invisíveis do amor na sociedade de castas econômicas. Tornou-se palestrante, mentora de jovens mulheres de origem humilde e, mais tarde, autora de um livro que causaria impacto nacional. Entre o lençol e a luta, o amor que desafiou o sistema. O livro contava sua história com honestidade crua, sem floreios e sem vitimização. Era um grito de resistência, de consciência, de humanidade. Na noite de lançamento, Maurício não discursou. Sentou-se na plateia como mais um, ouvindo sua mulher falar com a força de quem sabe o que viveu. Ela terminou sua fala assim: "Não sou exceção. Existem milhares de Leilas nesse país, e a maioria delas não teve a sorte de ser encontrada por um homem disposto a desafiar tudo. O que eu quero com essa história não é inspirar um amor impossível, mas lembrar que dignidade não deveria ser privilégio, que ninguém deveria perder o emprego por amar, nem ser julgado por trabalhar com honestidade. E que, se o amor não atravessa barreiras sociais, talvez ele não seja amor de verdade." Aplausos, lágrimas, silêncio. E foi nesse silêncio que Maurício, mais tarde naquela noite, a puxou pela mão e disse: "Ainda quer dividir a sociedade?" Ela riu. "Claro que sim, mas agora você já sabe, metade de tudo, inclusive dos boletos." Eles riram juntos, mas era mais que uma piada. Era a verdade pura de um amor que não começou num jantar romântico nem num cenário ideal. Começou num erro, numa exaustão, num adormecer de cabeça baixa e num despertar que mudou duas vidas. Porque às vezes o que parece uma falha é só o destino abrindo os olhos da gente. Se você chegou até aqui, é porque sentiu essa história em algum lugar profundo do peito. Talvez você também já tenha vivido um amor proibido ou sonhado em ser visto além do seu crachá, do seu uniforme, do seu endereço. Talvez você conheça alguém como Leila, e talvez você seja Leila. E se essa história te tocou, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para acompanhar outras narrativas assim, humanas, dolorosas, transformadoras. Comente aqui embaixo: você já viu o amor ser tratado como ameaça? Já amou alguém que o mundo dizia não ser do seu nível? Queremos ouvir sua história. E claro, diga de onde você está nos acompanhando. Esse canal é feito por e para pessoas reais, que ainda acreditam que amar, mesmo em meio ao caos, é um dos últimos atos de coragem que nos resta. Obrigado por estar conosco até aqui. Até a próxima história.